É um prazer estar participando aqui hoje. É bem interessante que essa é a primeira vez que eu trato desse tema de uma maneira mais acadêmica no meio de cristãos, né? Eu tenho trabalhado e apresentado esse tema no contexto da história mesmo, né? E fora as salas de aula, no seminário. Essa é a primeira vez que eu estou podendo compartilhar, né, no contexto cristão da pesquisa. É um privilégio muito, muito grande, né? E aí é um prazer poder colocar aqui no slide, né, a comunidade de fé que eu faço parte, a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear, a Comunidade Batista Vida, né? Sou também ali professor no Seminário Teológico Betel e no Instituto Por uma Vida Relevante, e faço parte do núcleo de estudos de referência sobre a antiguidade da Unirio. E hoje a gente vai estar conversando aí sobre a retórica e as imagens de Cristo nas epístolas paulinas. Primeiro falar um pouquinho da trajetória dessa pesquisa, desse interesse pelo estudo paulino e em especial sobre o estudo das imagens de Cristo nas cartas de Paulo. Esse é um tema, eu botei 2012, mas não é 2012, é 2018.2, né? Surge na Unirio em um intervalo de uma aula de metodologia da história que estava sendo ministrada pela minha orientadora, que também é orientadora do Ismael, e no intervalo a gente conversando, ela sabendo que eu sou cristão, que sou pastor, ela começou a compartilhar algumas curiosidades a respeito da carta aos Romanos e começou a falar de algumas coisas que despertavam interesse em algumas analogias que ela fazia ali nessa carta em relação à apresentação que Paulo faz de Cristo e com a figura do Pontifex Maximus, né, e as aproximações que tinham ali entre essas duas figuras. A gente começou a conversar, a construir ali um projeto na própria disciplina, e no ano seguinte comecei a iniciação científica tratando esse tema. Inicialmente, a ideia era pensar as semelhanças que havia na descrição de Cristo na carta aos Romanos e com o Pontifex Maximus, mas depois acabamos ampliando o escopo da pesquisa e eu comecei a analisar a construção das imagens de Cristo nas cartas de Paulo, partindo inicialmente ali na graduação com a análise das referências que Paulo fazia a Cristo nas suas cartas e olhando os termos gregos que ele utilizava para se referir a Cristo e analisar esses termos dentro do contexto das cidades para onde aquelas cartas eram direcionadas, no caso das cartas direcionadas a igrejas, e também no contexto e na relação que Paulo tinha com os indivíduos aos quais ele também enviou cartas, Timóteo, Filemão e Tito. Então, na graduação, trabalhei essas construções e como Paulo foi construindo, fiz um mapeamento das cartas, analisando ali todas as referências que haviam, e ali foi possível analisar que Paulo construía algumas imagens, conforme a gente vai ver mais para frente. Já no mestrado, o interesse se voltou para a retórica, como Paulo utilizou a retórica nessa relação de apresentar o Cristo a essas comunidades tão diversas para as quais ele escrevia e para essas pessoas também tão diversas para as quais ele escrevia. Então, nos concentramos ali em alguns detalhes que nós vamos analisar, que nós vamos conversar aqui nessa noite. A hipótese central da pesquisa foi de que Paulo empregava a retórica conscientemente, tendo Cristo como um tópico retórico central,
em torno do qual ele construía toda a sua argumentação. Então, a ideia é de que Paulo é o argumento central de Paulo e toda a argumentação de Paulo é construída em torno de Cristo e não somente da imagem de Cristo, mas mais especificamente de Cristo crucificado, que é o centro do pensamento, da teologia e dos escritos de Paulo. Alguns conceitos que foram fundamentais e que são fundamentais até hoje nessas pesquisas são o conceito de capital cultural, elaborado por Passeron e Bourdieu, que traz a ideia de capital cultural como ativos culturais que nós acumulamos ao longo da nossa vida, que está ligado ao conhecimento, à educação, aos estilos de discurso, à apreciação cultural, e que a gente vai acumulando e, quando necessário, a gente utiliza esse capital no que Bourdieu chama no mercado das trocas simbólicas, mas nós não vamos nos aprofundar muito nesse conceito e nessa teoria bourdiana aqui. Um outro conceito que é fundamental para essa pesquisa é o conceito de retórica, e aqui eu utilizo o conceito de retórica de Olivier Reboul, que traz a ideia de retórica como a persuasão por meio do discurso. O Reboul, ele vai olhar para a retórica de Aristóteles e ele vai analisar essa retórica, vai trazer ali e vai propor uma forma de fazer uma leitura de documentos, analisando esses documentos retoricamente, através da retórica, que é o método da leitura retórica que ele desenvolve, que foi o método que eu utilizei na pesquisa de mestrado e que eu continuo utilizando aí no meu olhar para algumas questões a respeito de Paulo. Outros dois conceitos que estão muito associados e que são fundamentais são os conceitos de figura e de imagem. Tanto no latim quanto no grego koiné, no grego clássico também, esses termos, né, então a figura, a imagem, apontam tanto para uma representação mental quanto para uma representação literária de alguma coisa. E aí, aqui no caso, a gente está trazendo a ideia de imagem e figura, né, a imagem de Cristo, como a representação mental e literária de Cristo através das palavras de Paulo, tanto escritas quanto faladas, revelando assim a essência e a natureza de Cristo, trazendo aí a partir do significado desses termos no grego e no latim. O contexto de surgimento do cristianismo, de expansão do cristianismo e da atuação de Paulo é muito importante para a gente poder entender Paulo, a sua atuação e a sua escrita. A gente tem, então, o cristianismo aí com a sua origem judaica, inicialmente como um dos muitos grupos que se desenvolviam dentro do judaísmo, nascendo então ali como uma das seitas, uma das partes, né, ali do judaísmo, inserido em um mundo cultural greco-romano. Então, o cristianismo vai circular no seu início ali entre o mundo romano, o mundo grego e o mundo hebraico, judaico, e ele vai ter que dialogar com essas culturas, com esses mundos religiosos com os quais ele tem contato. Esse cristianismo tem uma expansão muito rápida ali no primeiro século. Ele, em poucas décadas, ele sai de um movimento que começa na Galileia e chega na capital do Império Romano, assim, em questão de poucas décadas, e vai cada vez mais ganhando força, alcançando cidades importantíssimas do Império Romano, cidades importantíssimas do mundo grego,
E algumas dessas cidades, Paulo esteve nelas, fundou igrejas nelas e escreveu cartas para as igrejas que se estabeleceram nessas cidades, tanto aquelas que foram estabelecidas pelo próprio Paulo, quanto aquelas que foram estabelecidas por outros cristãos, mas que Paulo também chegou a escrever para elas, como é o caso, por exemplo, da Igreja de Roma, né, que não foi fundada por Paulo. E esse cristianismo, ele surge também com ideias universalistas. Ele surge com ideias de não ser um grupo que vai ficar ali limitado à Judéia, àquela região ali que pertence, que é habitada pelos judeus, mas de ir além, né? O próprio Jesus Cristo, ele traz essa ideia quando ele manda que seus discípulos preguem o evangelho em todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Então, o cristianismo já nasce com a ideia de não ficar preso e de se expandir. E nesse processo de expansão do cristianismo, seguindo ali, né, o que foi orientado por Jesus, né, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E quando a gente olha ali o livro de Atos, a gente vê como essa trajetória é descrita ali por Lucas. A gente vê Paulo como uma pessoa fundamental nesse processo de expansão do cristianismo. E aí, aqui, eu já vou lançar algo que é um tanto quanto controverso, a ideia de Paulo conhecer, utilizar a retórica e da gente poder ou não chamar Paulo de retórico. Eu, particularmente, defendo a ideia de que Paulo conhecia e utilizava intencionalmente a retórica. Tem muitos estudiosos aí do Novo Testamento, muitos estudiosos de Paulo, que não acreditam que Paulo tenha tido uma formação retórica, tenha tido uma formação clássica, conhecesse a retórica e utilizasse de forma intencional a retórica, mas eu defendo que ele, sim, conhecia e a utilizava. Então, Paulo, ele é um homem de fronteiras. Ele vive ali como um judeu de nascimento, né? Ele mesmo fala que ele é fariseu de fariseu, ele ali é judeu raiz, né? Ele vai falar isso nas suas cartas. Lucas faz questão de narrar, às vezes, que Paulo declara que ele é judeu e toda a sua ligação ali com a fé e com as práticas judaicas, mas, ao mesmo tempo, esse Paulo judeu, fariseu de fariseu, é um homem nascido numa importante cidade grega, Tarso da Cilícia, e é um homem que já nasce com cidadania romana. Então, ele circula entre esses três mundos, o mundo grego, romano e o mundo judaico, e as contribuições desses três ambientes com os quais Paulo vai conviver, vai ajudar na construção do capital cultural de Paulo, trazendo ali as bases para a sua pregação, para a sua argumentação, conforme a gente vai conversar aqui hoje. Né? Então, o mundo judaico ali, o universo judaico, traz a tradição messiânica e escriturística que vai dar base para a pregação de Paulo, a base principal para a pregação de Paulo. A gente tem o grego ali com a filosofia e a cultura helenística, e temos também o mundo romano com a estrutura imperial e política e toda a infraestrutura, inclusive de estradas, que foi utilizada por Paulo. Essa condição em que Paulo vive, né, vai permitir que ele molde imagens de Cristo conforme o público para o qual ele está pregando, mantendo sempre a base cristológica fundamental. Quando a gente olha para os escritos de Paulo, a gente vê
que os escritos dele são totalmente cristológicos e cristocêntricos. Cristo é a ênfase e o foco principal, não só dos escritos, mas também da vida e do ministério de Paulo. Paulo, então, ele se torna um dos mais importantes propagadores do cristianismo, do evangelho, da mensagem de Cristo, ali no primeiro século. Ele realiza ali 3 viagens missionárias, nas quais ele visita diversas cidades gregas, e também vai na Judéia e vai por diversas localidades pregando Cristo, fundando igrejas, estabelecendo lideranças nessas localidades. Ele também é um grande formulador de doutrinas, ele é o maior formulador de doutrinas do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas são atribuídas a ele, e aqui vão outras discussões que a gente não tem tempo para travar aqui em relação à autoria das cartas paulinas, né? Mas nós temos 13 cartas de Paulo que até hoje são utilizadas como fonte das doutrinas fundamentais cristãs, como fonte fundamentais de teologia em diversos contextos cristãos, né? E aí é bem interessante quando a gente olha as nossas tretas cristãs, né? A gente olha uma treta que as pessoas cismam de fazer entre arminianismo e calvinismo. Tanto arminianos quanto calvinistas se utilizam de Paulo para dar base, né, para os seus pensamentos, seus argumentos e as suas ênfases teológicas, né? Então, Paulo, ele tem esse papel de formular doutrinas, e os seus escritos, as doutrinas que ele formula ali no início, vão ser bastante utilizados até a nossa atualidade, na igreja cristã como um todo. E Paulo, eu costumo dizer que ele é um verdadeiro transpositor de sentidos. Ele pega ideias, tradições, conhecimentos que pertencem ao mundo judaico, ao mundo intelectual, conceitual, religioso, político, judaico, e transporta isso para o mundo greco-romano, para o mundo intelectual, político, religioso, greco-romano. E ele então pega a mensagem do Cristo, que tem uma base no Antigo Testamento, na tradição judaica, na fé judaica, e apresenta essa mensagem do Cristo de forma que pessoas que não têm a mínima ideia do que é, por exemplo, o Messias, de qual seria o papel do Messias, e ele pega e transmite essa mensagem para essas pessoas, de forma que essas pessoas compreendem, ouvem essa mensagem e começam a colocar em prática uma série de coisas que são pregadas a partir dessa mensagem do Messias judeu, que agora não é mais o Messias judeu somente, mas é o Senhor de todo o mundo. Quanto à retórica de Paulo, a gente pode destacar algumas questões, tá? Um ponto meu é que Paulo conhecia e utilizava a retórica para persuadir as comunidades distintas em situações diversas. Então, sempre que Paulo tinha necessidade de apresentar algo, de corrigir algo que estava errado, de trazer alguma solução para algum problema, de responder alguma pergunta que é feita, ele vai, na medida da necessidade, se utilizando da retórica para resolver essas questões, e também na sua pregação do Cristo, ele utiliza a retórica. Algumas figuras retóricas, Paulo usa bastante figuras retóricas, mas algumas que se destacam entre as que ele utiliza nas suas cartas estão a hipérbole, né? E aqui tem um exemplo de 2 Coríntios 4,17, nossa leve e momentânea tribulação,
produz eterno peso de glória. E aí, em outros momentos, ele vai falar também, né, que ele está falando pelo exagero, e aí ele usa um termo que é catahipérbole, que é exageradamente exagerado. Né? Então ele vai trazer, e é exatamente esse termo que ele utiliza aqui, é um peso de glória exageradamente exagerado. As metáforas, Paulo usa a metáfora assim abundantemente nas suas cartas, né? A metáfora do corpo para falar da igreja é um grande exemplo que a gente tem ali em 1 Coríntios capítulo 12, e a diatribe, que é uma técnica retórica de um diálogo crítico com um interlocutor imaginário, né? Não é um intelector real, diante do qual a pessoa que está fazendo, o orador, a pessoa que está fazendo o discurso, está falando com essa pessoa. Não se trata disso, trata-se de um interlocutor imaginário, que são feitas diversas perguntas, e o próprio orador... Desculpa, deixa eu beber uma água aqui. E o próprio orador traz a solução, traz a resposta para aquilo que ele está trabalhando ali. A carta aos Romanos é uma carta que é altamente, na qual é altamente utilizada a diatribe. E ele vai perguntar, por acaso Cristo anula a lei? Por acaso a lei deixou de existir? E ele vai fazendo uma pergunta, não, de modo algum. Mas, e aí ele vai trabalhando isso, ele utiliza abundantemente a diatribe na carta aos Romanos. O discurso retórico, né, de acordo com Aristóteles, circula por três modos ali de atuação diante da audiência, que são o pathos, o logos e o ethos. O ethos é a construção da autoridade do próprio orador, né, e da sua própria credibilidade que ele vai projetar diante daqueles para quem ele está falando ou está escrevendo. Paulo, por exemplo, ele utiliza muito Paulo, apóstolo de Cristo, chamado, né, e aí ele vai trazendo as suas credenciais apostólicas. Mas o mais interessante de Paulo é que ele faz questão de colocar que ele não foi chamado por homem nenhum, mas ele foi chamado por Deus. Inclusive ele diz, olha, eu mesmo quando fui chamado, eu não fui a Jerusalém para consultar aqueles que eram apóstolos antes de mim. Eu estive lá, conversei com eles, estive com eles, mas o que eu tenho eu recebi do Senhor. Inclusive, quando ele vai ministrar a ceia, né, recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei. Então, a ideia de que a base da autoridade de Paulo não vem de homens e nem mesmo do próprio Paulo e do seu conhecimento, mas vem de Deus. Mas o mais interessante disso tudo é que Paulo faz questão de se aproximar de Cristo nos sofrimentos de Cristo. E aí, o que dá autoridade, o que dá credibilidade para Paulo, segundo ele próprio, é ele participar dos sofrimentos de Cristo. É ele trazer no corpo as marcas de Cristo, trazer sobre si a agonia de Cristo, o morrer de Cristo, para que Cristo fosse revelado naqueles para os quais ele pregava. O pathos é um apelo emocional, né, e o envolvimento efetivo com os destinatários. É onde o orador vai buscar atrair a benevolência do público, vai buscar atrair a atenção e fazer com que o público fique amável, né, fique tranquilo, o ouça tranquilo e concorde com ele. Paulo vai usar várias expressões que a gente pode enquadrar aqui dentro do pathos, mas eu trago aqui algo que ele usa ali em Gálatas 4:19, aí no 20 também ele segue, né? Meus filhos, pelos quais eu tenho de novo dores do parto, até que Cristo seja gerado em vós. Ele vai sempre buscando essa benevolência, né? Eu, quando tive entre vocês,
eu procurei atender vocês, eu fui com muito sofrimento, com muita dor, mas eu cheguei até vocês e preguei a Cristo, preguei o Evangelho para vocês. E o Logos é a parte da argumentação racional, é a estrutura lógica do discurso. É onde, então, o orador utiliza a razão, a lógica, a argumentação para provar o seu ponto e convencer a audiência do seu ponto. Né? E é bem interessante que a gente tem em 1 Coríntios capítulo 15, né, que Paulo traz ali a ideia de que estava sendo questionado no meio daquela igreja a ressurreição dos mortos, e aí ele fala que se admira daquele pessoal está questionando isso, e ele fala, ó, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo vã é a nossa pregação e também vã é a fé de vocês. Né? Então, assim, se vocês não acreditam que há ressurreição de mortos, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Então, se vocês creem que Cristo ressuscitou, conforme eu próprio preguei para vocês, conforme eu mesmo transmiti essa verdade para vocês, se vocês não acreditam nisso, então, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, vocês não acreditam na ressurreição de Cristo. Se vocês não acreditam na ressurreição de Cristo, a fé de vocês é vã. Vocês estão crendo em vão, porque a base da nossa fé é Cristo crucificado e ressurreto. Tá? Algumas partes da estratégia retórica de Paulo incluíam a adaptação cultural, adaptar, como já citei, aqueles elementos que faziam parte da cultura hebraica, da religião judaica, do mundo judaico-hebraico como um todo, para o mundo greco-romano. Ele pega isso, adapta e apresenta para o seu público. Ele usa largamente as metáforas, né? A cruz, o corpo, a luz, a escravidão, a adoção, a cidadania celestial, e ele utiliza essas metáforas também como imagens persuasivas, tá? Como elementos argumentativos persuasivos. A autorrepresentação que o Paulo faz de si próprio também faz parte da sua retórica. É muito interessante que ele busca sempre se aproximar, se assimilar com Cristo, mas não na glória, na exaltação, mas se assemelhar a Cristo no sofrimento, no levar da cruz, e ele sempre se apresenta dessa forma. Um dos textos que é bastante mal interpretado de Paulo, quando ele diz que ele dá graças a Deus que em Cristo o conduz em triunfo, e aí ele traz ali, né, que faz que por meio dele o perfume de Cristo seja espalhado, porque nós somos o bom perfume de Cristo, um perfume que para alguns é cheiro de morte para morte, outro cheiro de vida para vida. Algumas pessoas, e aí a gente tem até as nossas traduções bíblicas trazendo, às vezes, ali uma impressão errada, como algumas versões bíblicas traduzem, né? Graças, porém, a Deus que nos conduz vitoriosamente. E aí, às vezes, a interpretação que a gente tem é que nós estamos vitoriosamente. Mas, na verdade, é Cristo que é o vitorioso. E ele nos conduz no seu triunfo. Não somos nós participantes do exército triunfal, né, do exército triunfante de Cristo, que está ali na batalha e que venceu e que está entrando naquele cortejo triunfal na cidade. Muito pelo contrário, nós somos aqueles que fomos vencidos na batalha, que somos prisioneiros de guerra e que estamos na mão de Cristo, e ele pode fazer da nossa vida o que ele quiser, na hora que ele quiser. E é assim que Paulo escolhe se aproximar de Cristo e se assemelhar com ele. E aí a gente tem um paradoxo muito interessante,
que é a tensão entre poder e fraqueza como eixo central da retórica de Paulo. Ele vai tratar tanto de poder quanto de fraqueza, mas a partir de uma lógica que contraria aquilo que era comum no seu contexto, né? Para ele, quando ele é fraco, aí é que ele é forte, porque o poder de Cristo, o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza dele. Então, para Paulo, o que importa não é o quanto que ele tem de conhecimento, o quanto que ele utiliza de alguma argumentação, conforme ele vai escrever para a comunidade de Corinto, mas é ele se demonstrar como fraco e assumir a sua fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza dele, onde há espaço para que o poder de Deus atue. E a força de Paulo está, então, em reconhecer a sua fraqueza e se aproximar de Cristo para que Cristo o fortaleça. Entre os termos que Paulo utiliza para se referir a Cristo, nós temos Jesus, Christos, Kyrios, Huios Tuteon, Anthropos, Adam, Stauros e Theos, né? São termos que articulam tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo, né? A gente tem a ideia da união hipostática de Cristo, né? A ideia de que na encarnação Cristo assume ali, junto com a natureza divina que ele sempre teve, ele assume agora também uma natureza humana. E Paulo, ele muitas vezes distingue a natureza humana e a natureza divina utilizando esses termos. E aí tem um famoso dicionário, que eu não estou vendo por aqui, que é o dicionário de Vini, que foi produzido, o dicionário bíblico Vini, que foi publicado pela CPAD. Os autores ali trazem uma reflexão muito interessante de que quando Paulo utiliza Jesus, ele está se referindo a essa natureza humana, e quando ele utiliza Cristo, ele está se referindo à natureza divina. E quando há associação desses dois termos, ele está falando do Desculpa, queridos. Ontem a minha alergia resolveu atacar e aqui ela está dando uma demonstração ao vivo aqui para vocês. Mas vamos lá. E quando ele associa esses dois termos, ele está fazendo uma referência ao Cristo divino humano. Sendo que, quando ele fala Jesus Cristo, quando ele utiliza Jesus Cristo, ele está falando do ser humano humilhado, que vai ser exaltado. E quando ele fala de Cristo Jesus, ele está falando do movimento oposto, do ser divino que se humilha e assume a forma humana, né? E aí, quando a gente analisa o hino cristológico de Filipenses, capítulo 2, a gente tem essa ideia, né? Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo a forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, nascendo em semelhança de homens. E aí, né, Paulo continua dizendo que ele foi obediente até a morte, ele encontrado na forma humana, foi obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome para que ao seu nome toda língua confesse, e todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então a gente consegue ver
essa trajetória e o uso desses termos demonstrando essa trajetória. É o Cristo Jesus, que é Deus, que não tem por usurpação ser igual a Deus, mas se esvazia, é obediente até a morte de cruz. E aí, quando ele está aqui na figura humana e ali no meio do texto a gente vai ver Paulo se referindo a Jesus, ele obedece, ele morre na cruz em obediência a Deus e ele recebe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo o joelho se dobre, né, ali, e toda língua confesse que Jesus Cristo, aqui é de novo um movimento de exaltação, né? Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, há esse jogo de palavras, de termos, que Paulo vai fazendo uso o tempo todo. Tá? Cristo crucificado como autoridade e a cruz como argumento estão super presentes na retórica paulina. A cruz de Cristo, o Cristo crucificado, os sofrimentos de Cristo formam o núcleo principal da argumentação paulina. E não somente da sua argumentação mais geral, mas do seu argumento de autoridade. Quando a autoridade de Paulo está sendo questionada e ele precisa reafirmar a sua autoridade, ele utiliza os sofrimentos de Cristo, a cruz de Cristo, o esvaziamento de Cristo, com o qual o próprio Paulo se assemelha. E por que Paulo se assemelha aos sofrimentos de Cristo? Porque Paulo traz sobre si as marcas de Cristo, porque Paulo traz sobre si o morrer de Cristo, é que ele pode ser apóstolo de Cristo. E aí um texto bem importante, né, para quem é batista, foi embaixador do rei, né, porque tem o lema, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Eu vi o Jordi entrando. O tema, que é o texto que é o lema dos embaixadores do rei, porque somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogamos-vos, pois, que da parte de Cristo vos reconcilieis com Deus, né? 2 Coríntios 5:20. Esse texto está dentro desse contexto do argumento paulino de autoridade, onde ele se aproxima de Cristo pelo sofrimento, e Cristo aqui faz dele, então, o seu embaixador, o seu representante autorizado diante daquela comunidade coríntia ali, que estava questionando a autoridade de Paulo de diversas formas. E a segunda carta de Paulo, junto com a carta aos Gálatas, são as cartas onde Paulo está sob ataque, a autoridade paulina está sob ataque, e ele precisa defender o seu apostolado. Então, nessas cartas, ele vai ser muito enfático em defender mesmo a sua posição e dizer quem ele é em Cristo. Não por todos os seus feitos, mas por participar dos sofrimentos de Cristo. E aí, passar rapidamente aqui pelos contextos em algumas cartas, para a gente ver como é que Paulo utiliza a retórica. A gente tem a primeira carta aos Tessalonicenses, né, onde Cristo é Senhor e Salvador, e essa carta, ela é uma carta direcionada a uma igreja que foi fundada por Paulo, que os primeiros membros dessa igreja foram discipulados por Paulo, só que essa igreja está agora cheia de dúvidas, e as principais dúvidas dessas pessoas giram em torno da volta de Cristo e do destino das pessoas que morreram antes do retorno de Cristo. Então a gente tem aqui uma comunidade que está com uma série de dúvidas, que precisa esclarecer essas dúvidas, e Paulo vai então escrever uma carta para esclarecer essas dúvidas. Nessa carta, Paulo utiliza muito o termo parousia.
né, que é o termo para a volta de Cristo, né? Que Cristo, como Kyrios, como Senhor, ele virá em glória. É um vocabulário, é uma linguagem que vai ecoar dentro da carta aos Tessalonicenses, não somente nessa, mas nas suas outras cartas também, principalmente ali as cartas aos Coríntios, mas que é um vocabulário imperial, né? O termo Kyrios era um termo que era utilizado para se referir ao imperador romano. E Paulo utiliza muito esse termo para se referir a Cristo, e aqui Paulo faz um duplo uso desse termo, tanto no sentido do que ele representava no mundo romano, né, do termo que era utilizado para se referir ao senhorio do imperador, mas também dentro do que se tem no contexto veterotestamentário. Paulo, quando utiliza o Kyrios, muitas vezes até citando o Antigo Testamento, ele está trazendo a tradução que a Septuaginta faz do Adonai, utilizando o Kyrios. Então, o Adonai, que era utilizado no Antigo Testamento para se referir a Deus Pai, Paulo utiliza a tradução grega desse termo nas suas cartas para se referir a Cristo. E aí, essa ideia que Paulo traz de Cristo como Senhor soberano na carta aos Tessalonicenses, ela é tanto consoladora quanto escatológica, porque ele traz a ideia de que não é César que traz paz verdadeira, mas Cristo é que traz a paz, e a paz verdadeira vai se apresentar plenamente na parousia de Cristo. Isso aqui tem algumas outras entradas que eu trato na dissertação, que a gente não consegue dedicar muito tempo aqui. Nas cartas aos Gálatas e aos Filipenses, né, a gente tem aqui uma representação do Cristo humano, né, Jesus Cristo humano. Gálatas traz a ideia do sofrimento de Cristo sacrificado, a ideia de que Cristo é a solução que Deus envia para o mundo. E aí ele apresenta bem a humanidade de Cristo em Gálatas, quando ele fala que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para libertar, para salvar aqueles que estavam também debaixo da lei. Então ele traz essa ideia de um Jesus humano, um Jesus que sofre, um Jesus que é submetido ao sofrimento e à morte na cruz. E esse sofrimento de Cristo vai trazer a autoridade para Paulo, porque Paulo participa do sofrimento de Cristo. E Paulo, ele traz a ideia ali, naquele contexto em que a autoridade dele está sendo questionada, ali nas comunidades da Galácia, ele traz a ideia de que a autoridade dele não é dele por ele mesmo, porque não é ele mais que vive, mas é Cristo que vive nele. E a vida que agora ele vive na carne, ele vive na esperança de Cristo Jesus, que morreu, se entregou por ele. E agora, então, ele pode viver essa nova esperança em Cristo Jesus. Em Filipenses, a gente já trouxe ali a ideia, né, do hino cristológico, e a gente tem ali a ideia da kenosis de Cristo, de um esvaziamento de Cristo, e de um esvaziamento voluntário, onde Cristo não tem por usurpação ser igual a Deus, e ele esvazia-se a si mesmo, assume a forma humana, e na forma humana ele se torna obediente ao Pai,
até morrer uma morte de cruz. E é bem interessante que ele traz isso, e ele precede isso dizendo: tenham entre vocês o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E ele traz isso em um contexto em que a gente tem uma divergência entre duas mulheres importantes dessa comunidade. A comunidade de Filipos é uma comunidade muito interessante. É uma comunidade que nasce em uma cidade que não tinha sinagoga, que Paulo não faz a apresentação do evangelho na sinagoga para judeus e, na sua maioria, homens. Ele vai a um lugar de oração onde ele fica sabendo, toma o conhecimento que existe, e lá ele encontra mulheres reunidas e ele prega para essas mulheres, e ali Lídia se converte com sua família. Futuramente a gente tem ali a conversão do carcereiro e a sua família, e aí a gente tem aqui a primeira comunidade constituída por Paulo, que é constituída logo de cara, que se inicia somente com gentios. Não se inicia com judeus, não se inicia com tementes a Deus, nem com prosélitos, se inicia com gentios. Tá? A Lídia e as outras mulheres, a gente pode considerá-las tementes a Deus, ele dentro daquela classificação que os judeus, né, faziam do judeu raiz, quem nasce, né, ali, do prosélito, aquele que se converte e ali segue todos os ritos de inserção no judaísmo, e o temente a Deus, que são aqueles que creem no Deus de Israel, mas não participaram de nenhum rito para se tornarem judeus. Mas o carcereiro e a sua família, a gente não pode dizer que eles sejam tementes a Deus. Então é uma comunidade que começa integralmente com gentios e que tem uma participação importante de mulheres na liderança dessa igreja. E alguma coisa gerou um conflito entre Evódia e Sintique. E Paulo escreve essa carta, que é a única carta onde Paulo tece elogios, e mesmo quando ele traz uma correção, ele traz até de uma forma poética, trazendo esse hino cristológico do capítulo 2. Então, diante do conflito que existia entre Evódia e Sintique, a gente tem aqui Paulo escrevendo: olha, gente, tenho entre vocês o mesmo pensamento que teve em Cristo Jesus. Ele era o cara, ele é Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, não se apegou à sua condição de ser Deus, mas ele se esvaziou, ele se humilhou e assumiu a forma humana. Em outras palavras, Evódia, Sintique, minhas filhas, vamos lá, né? Pô, se Cristo tomou essa atitude, vamos também ficar de boa ali. E depois ele pede para que elas sejam auxiliadas, para que elas continuem ali servindo, porque elas são muito úteis e ajudaram muito Paulo no seu ministério. As cartas aos Coríntios, a gente tem ali alguns paradoxos, né? A gente tem o Cristo crucificado, que é aquilo que Paulo escolhe. Ele fala: quando eu estive entre vocês, eu escolhi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. E esse Cristo, ele é escândalo para os judeus e ele é loucura para os gregos. É algo que nem judeus nem gregos entendem muito bem. E é esse Cristo que eu prego para vocês. Ele prega isso dentro de um contexto em que as pessoas estavam criando grupinhos dentro da comunidade coríntia ali, entre aqueles que se simpatizavam com Paulo, os que se simpatizavam com Apolo, os que se simpatizavam com Pedro e aqueles que se simpatizavam com Cristo. E ali havia esses grupinhos rivalizavam entre eles, e parecia que a rivalidade maior estava entre os de Paulo e os de Apolo, né? E Apolo era um homem bastante eloquente, e o povo
de Corinto era um povo que buscava a eloquência, o conhecimento, a filosofia, o conhecimento intelectual. Havia essa busca nos habitantes da cidade, e isso não ia deixar de aparecer no contexto eclesiástico. Então, isso, quando entra no contexto eclesiástico, fica ali numa rivalidade entre o grupo que se aproxima de Paulo e o grupo que se aproxima de Apolo. Né? E aí Paulo vai enfatizar mais esses dois grupos, falar, olha, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu crescimento, isso daí não importa. E aí, sabendo que algumas pessoas estavam criticando a forma de Paulo falar, etc, etc, ele traz essa ideia, olha, eu não fui aí para persuadir vocês. A minha pregação, meu evangelho, não partiu de argumentação retórica e de tentativa de convencer vocês pela argumentação retórica, mas na palavra e no poder de Deus, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Alguns estudiosos vão utilizar essa fala de Paulo para dizer, olha, até o Paulo fala que ele não utilizava a retórica. Mas quando ele faz isso, ele está fazendo de forma retórica. Ele está trazendo aqui um discurso de autoridade, que é o contexto onde esse trecho está inserido. Em 2 Coríntios, a gente tem a ideia, né, de Cristo como a imagem visível de Deus, que é invisível. Então, Cristo torna o Deus que é invisível, visível. Ele é a luz que resplandece, legitimando a experiência cristã e o ministério de Paulo. Né? Então, a gente tem uma retórica apologética muito forte nessa segunda epístola aos Coríntios, onde Paulo mistura o ethos, né, que é aquele discurso de apresentação, de dizer quem ele é, para mostrar a sua credibilidade diante do público, mas também do pathos, de se aproximar, de trazer a aproximação daquele povo nessa tensão, né, entre glória e sofrimento. Tá? Voltando um pouquinho à primeira carta aos Coríntios, nesse contexto em que essa comunidade está tão dividida entre si, Paulo traz ali a figura do corpo, ele traz a retórica do corpo, trazendo a ideia de que aquele povo não podia ficar dividido entre tantas coisas. Ele traz ao longo da carta tantas coisas, não só essa divisão entre os líderes, mas ele vai trazendo, olha, vocês estão divididos nessa questão dos líderes, vocês estão divididos na ceia do Senhor, porque vocês não se reúnem para comer a ceia do Senhor, porque quando vocês vão comer a ceia do Senhor, uns enchem a cara de vinho, ficam embriagados, e outros que têm menos ficam com fome. Vocês estão divididos até em relação ao uso dos dons espirituais, alguns achando que são melhores do que os outros por conta dos dons espirituais. Mas a igreja, ela é um corpo, e é o corpo de Cristo, onde cada membro, até aquele que é visto como mais insignificante, é importante. Né? Então, Paulo, ele traz essa figura do corpo para amarrar essa ideia que ele vem desenvolvendo ao longo da carta, e ele vai depois finalizar falando sobre o amor, né? Falando que o amor ele é mais importante do que qualquer dom, que não adianta ter dons e expressar uma variedade de dons se não ama o próximo, não cuida dele, não presta atenção nele na hora da ceia, não supre as necessidades dele, não afronta o seu pecado, como alguns casos que ele apontou ali que precisavam ser afrontados. Né? Então ele vai trazendo essas questões. As considerações finais, né, ao longo dessa pesquisa que foi desenvolvida durante o mestrado e que vai ser desenvolvida posteriormente no doutorado, mas com algumas nuances novas. Nós vimos ali que Cristo
tinha propósito, o Paulo utilizava Cristo com propósitos argumentativos dentro da sua carta. Não dentro de uma retórica puramente retórica, mas na intenção de levar essas pessoas à fé em Cristo Jesus e, consequentemente, a salvação que há em Cristo Jesus. Então, as imagens de Cristo serviam a esses propósitos argumentativos de Paulo, sendo utilizadas para trazer esse convencimento à sua audiência diante das necessidades específicas, né? Lembrando que, salvo a rara exceção da carta aos Romanos, a gente tem as cartas de Paulo como escritos ocasionais, né? A gente poderia colocar as epístolas pastorais ali a Timóteo e a Tito também nesse contexto, mas fora disso, Paulo ele escreve para responder perguntas que são feitas a respeito de temas doutrinários, para resolver problemas, para esclarecer dúvidas que surgem no meio da comunidade. Então, esses escritos de Paulo são escritos ocasionais, escritos para essas necessidades, e ele apresenta sempre Cristo como a resposta às perguntas e como solução para esses problemas. Só que, como são comunidades diferentes, em contextos diferentes, ele apresenta Cristo de formas diferentes. Tá? Então, a gente tem uma imagem de Cristo que é construída de forma retórica, porque é construída dentro dessa argumentação, e numa argumentação que é construída especificamente para cada comunidade, e o próprio uso dessas imagens que Paulo faz é um uso retórico também. Como a gente vê que ele usa as imagens de Cristo quando ele precisa defender o seu apostolado, quando ele precisa confirmar uma doutrina fundamental, ele usa Cristo, como dizer, como é que vocês não acreditam na ressurreição dos mortos se a nossa fé se baseia na morte e ressurreição de Cristo Jesus, né? E o próprio Lucas, nas narrativas de Atos, vai demonstrar o quão é precioso para Paulo a questão da ressurreição, né? Porque se você não acredita na ressurreição de mortos, você anula a fé cristã, né? E quando ele vai se defender diante do Sinédrio, diante de Félix, diante de Fausto, diante de Agripa, ele diz, olha, eu estou sendo julgado aqui por conta da ressurreição dos mortos, né? Esse é um tema que também é muito precioso para Paulo. Então ele usa essas imagens de Cristo de acordo com a necessidade para trazer para essas pessoas o entendimento que é necessário e para trazer a persuasão que levará à fé, e essa fé proveniente de Deus levará à salvação dessas pessoas. Muito obrigado, tem o meu e-mail aqui, e qualquer coisa estou à disposição.